Capítulo 9, continuação. Desse dia em diante, Júlio não aproveitou mais as férias improvisadas. Pirata perseguia Caçarola, o gato de Isabel. Isabel encontrara o gato na rua, morrendo de fome, e puseram o nome de Caçarola, porque tinha apenas um toco de rabo. O resto ninguém sabe onde foi parar, e o que tinha parecia mesmo o cabo de Caçarola. Caçarola subia na goiabeira e ficava horas sem poder descer, o pelo eriçado, os dentes arreganhados. Isabel chamava carinhosamente: "Vem, Caçarola, pirata não te faz mal, eu não deixo." Qual o quê? O gato, cada vez mais assustado, olhava para baixo com os olhos amarelados, enormes de pavor. Se prendia o cachorro, latia o dia inteiro de uma maneira lamentável. E Caçarola, quando se via livre, ficava olhando a mulata no puleiro, mas com uns olhos tão compridos que, se pegasse a mulata de jeito, estraçalhava a coitada. Passava a língua fora da boca bem devagar, como se estivesse na iminência de saborear um bom quitute. Os meninos não podiam sair e ficavam presos em casa o dia todo. Ficavam irritados e nervosos. A netinha de Candoca era chorona. Por qualquer coisa chorava horas inteiras. Júlio coçava a cabeça. Será que essa revolução não acaba mais? As despesas aumentaram. O canhão troava desde a madrugada, às vezes durante a noite, e Dona Genu punha a cabeça 20 vezes por cima do muro. Souberam mais alguma novidade? Afinal, depois de 20 e tantos dias, soubemos que as tropas do Isidoro haviam abandonado a cidade e tudo serenou. Foi um alívio para todos e em poucos dias a vida se normalizou. Tia Candoca voltou para a casa da Rua Bandeirantes com o bando todo. Nossa casa ficou sossegada outra vez e durante todo esse fim de 1924 só se falou na revolta do Isidoro e suas consequências. Em dezembro, Carlos tirou diploma no ginásio e foi uma grande satisfação para nós. Em compensação, Alfredo teve que repetir o primeiro ano ginasial e Júlio ficou tão desesperado que pensei que piorasse. Nem pudemos festejar a formatura de Carlos, porque Júlio passou mal do estômago e o nosso Natal foi bem tristonho esse ano. Júlio passeava na sala de um lado para outro, impaciente e nervoso. Depois chamou Alfredo, que apareceu com um ar tímido diante do pai. A cabeça baixa, parecia abatido. Estávamos só nós três na sala. Júlio começou: "Sente aí." Alfredo sentou-se diante dele, como um réu na hora de ser julgado. Fez um sinal para Júlio ficar mais calmo e ele tornou a falar. "Então não quer estudar? Quer ser vagabundo?" Alfredo não respondeu e abaixou mais a cabeça, roendo as unhas. Então começou o sermão mais longo que Júlio falou em toda a sua vida. "Eu sei que você não é mau filho. É até um filho amoroso e dedicado, principalmente para sua mãe. Quando quer, sabe ser bom para os irmãos e delicado para sua irmã. Mas tem um defeito grande que supera todas as suas boas qualidades. Sabe qual é? Não quer levar a vida a sério. Você sabe que idade tem? Tem 16 anos. Está bem. Sabe que nessa idade eu trabalhava no armazém de meu pai das 6 às 6, sem saber o que era um brinquedo, um divertimento, nem dinheiro? E sabe por que eu trabalhava tanto? Porque era paupérrimo e via a luta de meus pais para nos educar e nos criar. Pois bem, à noite eu estudava, fazia um curso noturno até 10 horas da noite. Assim me formei no ginásio. Mesmo no trabalho, eu vivia com um livro na mão para estudar nas horas vagas. E tudo isso para quê? Diga, para quê? Para ser alguém, para ser um homem correto, para honrar o nome do meu pai. Eu podia ser um vagabundo, não fazer nada, viver de expedientes, de recados, só para ter um dinheiro para os divertimentos. Nunca fiz isso. Trabalhei quanto pude, e se não estudei num curso superior,
Foi porque meus pais eram pobres e mal pude cursar o ginásio. E você? Você tem tudo. Um lar sólido, uma mãe que se desvela para dar todo conforto aos filhos. Vive trabalhando, fazendo encomendas para fora, às vezes até tarde da noite para receber um dinheirinho no dia seguinte. E para quem é esse dinheiro? Para os filhos. Para você. De mim nem se fala, porque você está vendo a vida que levo. Não faço outra coisa senão trabalhar. Doente ou são, para vocês se educarem e serem alguém. Está compreendendo? Júlio fez uma pausa. Tinha no rosto uma expressão grave. Dirá você, para que tudo isso? Para que estudar, trabalhar, sacrificar, levar a vida a sério? É tão bom flanar, divertir com os amigos nas ruas, ir ao cinema, não fazer nada. Está bem. E depois? Não sabe que há um depois? A vida não é hoje nem amanhã. A vida é uma vida inteira. São anos e anos que terá diante de si. E se não estiver preparado para enfrentar esses longos anos com estudo, prática do trabalho, boa vontade, não será nada. Será um homem vagabundo como há muitos por aí, dormindo nos bancos dos jardins, desonrando os nomes dos antepassados. E quando tiver a idade de um homem, verá seus irmãos elevarem-se na sociedade, serem bem recebidos, terem um nome limpo e honrado, verdadeiros homens de bem. E você, o que será? Nada. Um vagabundo. Não roa as unhas e preste atenção. Alfredo, nem o convívio de seus irmãos você terá, porque eles subirão e você descerá a cada nível maior e a distância irá aumentando sempre. Você se achará um dia sozinho, como um náufrago, num rochedo isolado. Chamará, mas ninguém atenderá ao seu apelo, porque você criou a própria situação. Só há um meio de você se tornar um homem de bem e honrar nosso nome. É cumprir o seu dever. Júlio fez outra pausa. E outra coisa. Não quer estudar? Seguir curso superior? Não estude. Apesar de sentirmos desgosto com isso. Mas o ginásio você precisa fazer. Do contrário, nem bom emprego você arranja, porque não terá aptidões. Carlos está na escola de medicina. Julinho vai estudar engenharia. Isabel vai para a escola normal. E você? Ao menos no ginásio você precisa se formar. Depois vai trabalhar. Mas filho vadio eu não quero. Para isso, eu e sua mãe nos sacrificamos. É para vocês serem alguma coisa na vida. Se não seguir meus conselhos, cava seu próprio abismo. Um abismo entre você e a sociedade, entre você e seus irmãos. A distância será cada vez maior, e mais tarde você terá arrependimento, mas será tarde. Creia nas minhas palavras. O maior sentimento que tenho na vida é não ter podido estudar mais, é ter sido obrigado a ganhar a vida desde os 15 anos. Largue essa mania de roer as unhas. O estudo dignifica, eleva o nível da pessoa, melhora a situação. Não se esqueça disso. Pode ir. Alfredo levantou-se, olhou para nós furtivamente e saiu da sala devagar, arrastando os pés, um ar acabrunhado. Júlio sentou-se numa cadeira, dizendo enquanto acendia um cigarro. Esse menino é um pesadelo. Não sei a quem saiu. Preveniu. O médico disse para você não fumar. Por que fuma? Para me distrair. Eu não trago a fumaça. Mas o médico proibiu. Ele coçou o queixo. Eu sei. Estou pensando em Alfredo. Não sei a quem puxou. Durante uns 3 meses, Alfredo estudou seriamente. Não brincou na rua. Estava sempre com um livro na mão, concentrado e estudioso. Cada dia parecia mais alto e estava ficando um rapagão. Tinha cabelos aloirados e dentes muito brancos. Quando sorria, tornava-se atraente e muito simpático. Era o mais bonito dos meus filhos. Ele e Isabel formavam um lindo par. Com 13 anos,
Isabel era esbelta, com um jeitinho elegante e já estava da minha altura. Seus cabelos eram de um lindo castanho escuro. Tinha olhos muito grandes e uma boca bem feita, com dentes iguaizinhos e alvos. Parecia um botão de rosa que, ao se ver, se diz: que linda rosa vai sair deste botão. Um dia chamei a atenção do pai. Viu como Isabel está ficando bonitinha? Bonita demais. Filha de pobre não pode ser muito bonita. Ora, que tolice! Quanto mais bonita, melhor. Assim ela arranjará um bom casamento. Júlio sacudiu a cabeça e não respondeu. Nesse ano, Isabel tirou diploma no grupo escolar e começou a se preparar para a escola normal. Por ocasião da sua formatura no grupo, foi encarregada do discurso de despedida. Uma das professoras substitutas escreveu o discurso para Isabel falar. Ela estudava alto para decorá-lo e o repetiu tantas vezes que nós todos decoramos também. Passeava de um lado a outro no quintal ou então parava, segurando o papel na mão esquerda e levantando o braço direito, dirigia-se à goiabeira ou ao gato. Minha querida professora, desejaria ser um Cícero ou um Homero para, com palavras brilhantes, agradecer aos sábios ensinamentos que de vós recebi. Assim por diante. E na mesa, quando Isabel choramingava reclamando qualquer coisa, como fazia sempre, Julinho fazia pose, levantava o braço direito num gesto exagerado, fazia uma carranca e começava. Desejaria ser um Cícero ou um Homero. Isabel ficava furiosa, levantava-se e ia dar socos no irmão, que se defendia como podia entre as risadas dos outros. Ela gritava: mamãe, olhe Julinho me amolando. Eu ralhava: Julinho, não faça assim. Ele respondia: não é nada, mamãe. Cícero e Homero é que estão discutindo. Geralmente, isso sucedia quando o Júlio não vinha comer em casa. Às vezes era Alfredo que provocava, às vezes Carlos. A brincadeira durou muito tempo. Anos mais tarde, quando um deles queria provocar Isabel, bastava levantar um braço e começar com voz cantada. Desejar... Nem terminava. Isabel virava uma ferazinha. Carlos começou a cursar o primeiro ano de medicina e um dia disse que podia trabalhar nas horas vagas. Havia tempo de sobra e assim não nos ficava tão pesado. Então arranjou com um médico conhecido nosso para ser entregador de amostras. Trabalhava e estudava. Tinha todas as horas tomadas e começou a receber um ordenado regular, o que nos aliviou muito. Às vezes vinha almoçar às 2 horas da tarde e eu ficava apreensiva, porque ele não parecia muito forte. Era pálido e magro. Isabel entrou para a escola normal e ficamos muito animados. À noite, ela, Carlos e Julinho discutiam em casa à volta da mesa as matérias que estudavam. Falavam em pedagogia, álgebra, mecânica, psicologia e outras coisas que eu não entendia. Falavam também sobre lições de inglês e francês, e um citava frases que outro traduzia com auxílio do dicionário. Júlio e eu ficávamos contentes com o progresso dos nossos filhos. Alfredo, quando estava em casa, tomava parte também, mas sempre um pouco desconfiado, devido à sua ignorância. Saía quase todas as noites e muitas vezes voltava tarde. Nessa ocasião, Carlos me contou muito em segredo. Mamãe, já sei onde Alfredo passa as noites. Vive frequentando reuniões políticas. Reuniões políticas? Meu Deus, o que será isso, Carlos? Não sei bem. Não reparou nos livros que ele andou lendo a semana passada? Parece que só tratavam de comunismo. Comunismo? Alfredo com ideias comunistas? Que absurdo! Carlos deu uma risadinha. Lembra que nós chamávamos Dona Genu de comunista, mamãe? Agora é Alfredo. Não fale nada a seu pai, Carlos. Ele ficará furioso se souber. Não tocamos mais no assunto e esqueci essa conversa. Em princípios de 1926, Júlio me disse: Lola, sabe que este é o último ano das prestações?
Como não hei de saber? Venho contando os dias e é um sonho imaginar que esta casa será nossa este ano. Absolutamente nossa. É uma felicidade. E você reparou quantos palacetes têm aparecido na avenida? Mesmo aqui na vizinhança há 3 casas novas, verdadeiros palacetes. Quer dizer que daqui a alguns anos esta casa vai valer o dobro. Penso que já vale o dobro, disse Júlio. E quando eu puder fazer mais um quarto para Isabel e der uma reforma boa com pintura e tudo, quanto não ficará valendo? E você reparou como o jardim enfeita a casa? É pequenino, mas tão cheio de flores que para a gente na rua sempre só para olhar. E os que passam de bonde voltam a cabeça para trás. Também a trepadeira do portão está uma beleza, chama a atenção. Trocamos essas palavras uns dias antes de Júlio adoecer. Uma noite acordei com os gemidos dele. Acendi a luz e me levantei perguntando se ele queria uma bolsa de água quente. Fui para a cozinha aquecer a água e fiz também um chá. Ele tomou o chá, pôs a bolsa no estômago e não melhorou. O dia nos encontrou sentados na cama e Júlio com expressão abatidíssima no rosto, gemendo muito. Os meninos levantaram-se para sair e mandei um deles telefonar para o armazém da esquina, chamando o médico que já tinha tratado dele. O médico apareceu às 10 horas e, quando examinou Júlio, mostrou-se aborrecido, dizendo que não estava gostando muito e ia chamar um colega. Depois do almoço, vieram os 2 médicos, examinaram muito bem e foram conversar na sala de jantar. Depois me chamaram, dizendo que Júlio precisava ir para um hospital nesse mesmo dia e era necessário fazer uma operação. Operação? Levei um susto e meu coração bateu fortemente. Eu nunca imaginara que meu marido precisasse ser operado. Tudo então se precipitou de maneira tumultuosa. Veio uma ambulância buscá-lo às 4 horas. Só depois que a ambulância chegou, me lembrei que Júlio dizia muitas vezes que nunca haveria de andar naquela gaiola. Quando foi carregado na maca, protestou fracamente, dizendo que preferia ir de automóvel, mas os enfermeiros disseram que ele não podia ir sentado, e ele se resignou depois de novos protestos. Mandei chamar Clotilde, que estava em casa de tia Candoca. Chegou afobada, assustadíssima, no momento em que a ambulância estava na porta esperando. Disse a ela que tomasse conta dos meninos e da casa e entrei na ambulância também. Toda a vizinhança estava nas janelas e nos portões assistindo nossa partida. Levei alguma roupa mais necessária e fomos para o Hospital Santa Catarina. Então, marcaram a operação para o dia seguinte às 8 horas. À noite, os filhos vieram vê-lo, muito preocupados, mas encontraram o pai calmo e confiante. Recomendei que não se assustassem, que não havia de ser nada, mas percebi que Carlos estava muito nervoso quando me chamou de lado e disse que o caso era gravíssimo. Os médicos tinham contado que era uma úlcera bem grande e havia outras complicações. Carlos não tirava os olhos de mim. Só lhe disse isto. Seja o que Deus quiser, meu filho. Passei uma noite horrível, sem dormir um minuto. Carlos ficou comigo. No dia seguinte, levaram Júlio para a sala de operações. Tia Candoca, Clotilde e meus filhos estavam à minha volta. A operação durou mais de 1 hora. Carlos passeava no corredor, branco como papel. Alfredo sentou numa cadeira de vime que havia perto da sala e roeu todas as unhas. Eu deixei. Isabel tinha os olhos úmidos e fazia esforços para não chorar. Julinho passou o braço no meu e ficamos juntos esperando o resultado. Quando um dos médicos saiu da sala, Carlos se precipitou. Vi o médico sorrir e, pelo modo como respondi a Carlos, fiquei aliviada. Não havia razão para desesperar. Carlos veio explicar que tudo correra bem e já iam levá-lo para o quarto. Respiramos cheios de esperança e demos graças a Deus por tudo ter acabado bem. Nessa noite, Júlio teve febre alta e variou a noite toda, falando coisas sem nexo, muito agitado. Só 2 dias depois começou a melhorar e entramos nos eixos outra vez. Uma noite eu ficava com ele, outra noite ficava Carlos ou Clotilde e no fim da semana um dos médicos assistentes me disse:
A senhora ficou bem assustada nos 2 primeiros dias, não? Pensamos mesmo que ele não resistisse. Mas agora está cada dia melhor. Mas eu não achava Júlio muito bem. Parecia sempre inconsciente. Não se importava com o que estava se passando. E só quando Isabel chegava perto da cama, ele se animava para perguntar: Então, como vai, minha filhinha? Os olhos brilhavam no rosto abatido e esboçava um fraco sorriso. No 10º dia depois da operação, veio a catástrofe. Ele não tinha passado bem a noite, sempre muito agitado, e quando o médico veio examiná-lo, sobreveio a síncope. Todos correram, vieram enfermeiros, médicos e empregados. Resolveram fazer imediatamente uma transfusão de sangue. Fizeram, mas parece que o organismo não reagia. Parecia tão cansado. Era o coração que não resistia. À noite, outra transfusão, mas não adiantou nada. Disseram que era mesmo o coração que enfraquecia cada vez mais. Passou a noite toda muito mal, respirando à custa de balões de oxigênio. Não falou mais, nem reconheceu ninguém. No dia seguinte, cedo, morreu. Quando os filhos vieram visitá-lo, viu o rosto